Marcos capítulo 10, versículo 46, a palavra do Senhor diz assim: o cego Bartimeu. Ai, apóstolo, de novo o cego Bartimeu. Meus amados, tanto Bartimeu, quanto a mulher hemorrágica, samaritana, a cirofenícia, tantos outros, têm tantas coisas a nos falar, né? Porque às vezes a gente está 10, 20 anos ouvindo a mesma mensagem e engraçado que às vezes a gente não aprende com ela. Porque a vida não muda. A vida não muda, as atitudes não mudam, o pensamento não muda. E a gente vai falar justamente disso hoje. Acerca de mudança de pensamento. A mudança de pensamento transforma, viu? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero mudar de vida, mas aí ela quer continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. Aí a vida não muda nunca. Nunca. Não muda, porque o pensamento é o mesmo, as atitudes são as mesmas. A pessoa vive carregando o passado nas costas. E assim a vida não muda. Continua buscando coisas novas nas coisas velhas. Tentando achar a novidade, coisas novas em coisas velhas, em atitudes erradas. Aí a vida vai mudar quando? Nunca. Não muda nunca. E eu quero falar justamente da mudança que ocorreu na vida de Bartimeu, que é conhecido por todos. É conhecido por mim, é conhecido por você. Mas nós podemos aplicar essas atitudes na nossa vida, se o nosso pensamento mudar. Então a palavra vai dizer: depois foram para Jericó. Quem foi para Jericó, a igreja? Jesus. Jesus foi para Jericó, porque aonde Jesus vai, algo extraordinário acontece. Aonde Jesus passa, a mudança acontece. Aonde Jesus toca, o milagre acontece. Que Jesus passe no teu coração essa noite. Passe nos teus pensamentos. Que o Senhor Jesus, Ele mude teus pensamentos. Mas eu e você precisamos crer e querer. Querer. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego. Qual que era a condição de Bartimeu? Cego, filho de Timeu. Não importa de quem você seja filho, se a sua condição for a mesma. Não importa. Pode ser filho de pastor, pode ser filho de diácono, de obreiro, do papa. Se a tua condição for a mesma e continuar sendo a mesma, a vida não vai mudar. Filho de Timeu estava sentado junto do caminho. Fazendo o que, igreja? Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A condição de Bartimeu: cego, à beira do caminho e mendigando. Olha a condição do homem. Alguém aqui vive em condição pior do que Bartimeu estava? Acredito que não mesmo. Mas ele teve uma atitude que muitas das vezes nós não temos. Eu me imagino e me pergunto quantos anos Bartimeu viveu durante esses tempos. Cego, nessas condições. Cego, mendigando e à beira do caminho. Quantos anos de sua vida ele não viu a vida passar, o tempo passar? E quantos anos da sua vida ele não perdeu vendo o tempo passar?
foi falado muito forte, Deus falou muito forte no meu coração, acerca da mensagem pregada pelo apóstolo, acerca do tempo. Quem se lembra? Quem se recorda? Chega de perder tempo. Foi justamente a atitude de Bartimeu. Chega uma hora na minha e na sua vida que a gente tem que parar de perder tempo. A gente está vendo as coisas acontecerem e voltar a acontecerem e se repetirem. Às vezes é o mesmo assunto, às vezes é as mesmas contendas, às vezes é os mesmos motivos, às vezes é as mesmas atitudes. Às vezes a gente se pega até com os mesmos pensamentos que a gente sabe que não vai nos edificar em absolutamente nada. Mas a gente sabe que não vai edificar em nada, mas mesmo assim a gente pensa. A gente escolhe pensar em algo que em nada vai edificar. A gente escolhe, sim, porque tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. A gente escolhe fazer o que a gente sabe que nada vai produzir de bom, de edificante, mas a gente escolhe fazer. E por que não busca fazer o que realmente é edificante? Por que não busca pensar em que realmente é edificante? Por que não busca querer sentir o que realmente é edificante? Às vezes a mudança, ela não depende só de Deus. Ela depende de nós. A escolha é sua, a escolha é minha. O Senhor, Ele disse para o povo de Deus: eis que coloco 2 caminhos diante de vocês hoje. Escolham a vida ou a morte. Então a escolha é de quem, igreja? É minha ou é de Deus? É nossa, a escolha é minha. Se eu escolho viver a vida que Deus tem para mim, é uma escolha. E quais são as escolhas que eu irei fazer a partir do momento dessa escolha minha? A vida. Eu escolho a vida, então eu vou escolher o quê? Coisas justas, coisas boas, coisas edificantes, coisas que construam algo na minha vida. Agora, se eu escolho a morte, que foi 2 caminhos que Deus colocou na minha frente, então eu vou escolher o quê? Eu vou escolher a destruição, o engano, a ilusão, e tudo isso vai me levar para onde? Para canto nenhum. Para canto nenhum. Porque o tempo vai passar e depois você vai se conscientizar que o tempo passou e nada você construiu, nada você fez, nem por você, nem por ninguém. Bartimeu vivia à beira do caminho, vendo dia após dia os anos, os meses, os anos passarem diante dos seus olhos. A condição dele era essa: cego à beira do caminho e mendigando. Você não está cego, você não está à beira do caminho e você não está mendigando. Então qual que é o seu problema que você não muda? Por que não fazemos uma escolha que venha construir algo em nós? E a partir de nós, certamente, construirá algo nas outras pessoas. Porque não são apenas os olhos de Deus que está sobre nós. Não é apenas os olhos do Senhor que está sobre você. É os olhos do teu vizinho, é os olhos do teu amigo, é os olhos dos amigos, dos colegas de trabalho. Todos eles estão de olho nas suas atitudes. E muitas pessoas estão esperando apenas um vacilo seu para apontar e dizer: ué, não diz que é de fé? Não diz que é isso? Não diz que é aquilo? Bartimeu, ele não se importou quando ficou sabendo que Jesus ia passar, ele não se importou com as opiniões alheias, mas ele fez a escolha. Ele pensou rápido: peraí, Jesus vai passar, vou me colocar em um lugar estratégico. Eu vou me impor num lugar estratégico. Tem tantas pessoas que Jesus passa uma, passa duas, passa tantas vezes sobre a sua vida e você não se importa com o lugar que você está. Não se importa, não está nem aí para o lugar que você está. Jesus passa, você está no lugar errado, quando você deveria estar no lugar certo. Qual que é o lugar certo, igreja? É no centro da vontade de
Deus e não dos outros. Tem pessoas que se importam mais com a opinião dos outros do que com o que Deus se importa com ela. Jesus passou em Jericó e não foi por um acaso. Porque tudo o que Jesus fazia e faz há um propósito. Deus tem propósito na tua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, Deus tem propósito e tem planos para você. Mas enquanto você se importar com o que os outros vão dizer, nada vai acontecer. Se por acaso Bartimeu se importasse com o que os outros iriam falar, logo quando eles disseram, cala a boca, fica quieto, para de gritar, ele ia falar o quê? É verdade, né? Eu acho que eu estou gritando muito alto. Eu acho que eu estou incomodando, então é melhor ficar quietinho, né? Melhor ficar caladinho, não incomodar ninguém. Ele foi assim que ele pensou, a igreja? Não, ele não pensou dessa maneira. Quanto mais mandavam ele se calar, mais alto ele clamava. Porque importava a ele sim, quem iria ouvir, que era Jesus. Porque aquele que te ouve tem resposta para você. Aquele que te ouve tem resposta para você. Tem pessoas que às vezes nos ouvem e nos manda calar. E fica falando, para que ficar louvando? Para que ficar adorando nessa altura? Para que ficar orando nessa altura? Para com isso, é bitolado agora. Não é bitolado não. A gente sabe muito bem, conhecemos muito, eu sei muito bem quem me ouve. Eu conheço quem me ouve é Ele, chama-se Jesus de Nazaré. E sabe por que eu clamo? Porque eu sei muito bem que Ele me responderá. E eu sei da minha necessidade. Você sabe da sua necessidade. Você conhece ou não? Se você não clama, fica só no... Então, né? A sua necessidade não é tão necessária assim. Você já foi apaixonado? Você já foi apaixonada por alguém? Já pensou em fazer loucuras de amor? Quem já fez loucuras de amor aqui? Levanta a mão. Sei lá. A loucura que para mim pode ser loucura, para você, né? Pode ser bobagem. Uma pessoa apaixonada faz loucura, sim ou não? A pessoa apaixonada, ela se importa com quem está olhando para ela? Não. Eu já vi pessoas que chegam na estação da luz, no lotado, e já gritou, fulano de tal, eu te amo, e vou falar para todo mundo ouvir, quer casar comigo? E todo mundo aplaude aquela festa, né? Aquela pessoa que é declarada morre de vergonha, não vê uma hora de se abrir um buraco e ela se enfiar dentro, não é verdade? Ou então aqueles carros, né? Quem já viu aqueles carros com pisca-pisca, fogos de artifício, daqui a pouco vem aquela caixa que fala, fulano de tal, aqui é não sei o que, e não sei o que mais lá, é aquelas besteiras, não é besteira, né? Mas é loucura, pra gente é bobagem, mas para aquela pessoa que fez, é uma grande loucura de amor, não é verdade? Quem já recebeu esses carros na porta da sua casa, no seu trabalho? Já, Miss? Como você se sentiu? Envergonhada? Você se sentiu toda? Você gostou? Você gostou? Foi inesquecível? Foi inesquecível, né? Claro, óbvio, né? Loucura é loucura. Pois é. Nós, eu e você, temos que ser loucamente apaixonados por Jesus. Um apaixonado, não estou dizendo paixão do mundo, não, gente. Você sabe muito bem, você não é criança, você sabe muito bem o que eu quero dizer. Apaixonado é aquele fogo ardente, aquela chama que não se apaga, é aquele negócio de você querer estar perto, querer estar junto, querer ouvir a voz, querer clamar, falar o tempo todo que ama, falar o tempo e declarar o tempo todo, né? A
sua dependência, porque somos dependentes de Jesus, sim. Declarar o teu amor, a tua paixão e ser extremamente apaixonados por Ele. E é isso que Ele espera de nós. Principalmente, em meio a uma multidão. Em meio a uma multidão, uma mulher o tocou diferente, enquanto muitos tocavam. Em meio a uma multidão, uma mulher clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está em casa, moribunda, extremamente endemoniada. A mulher clamou. A mulher tocou, quando muitos tocavam. Ser apaixonado é fazer algo diferente, que ninguém faz. Você já fez algo diferente por Jesus? Experimente fazer, porque Bartimeu fez. E isso chamou a atenção de Jesus, claro, chamou a atenção de todos que estavam, mas principalmente do Senhor. E quanto mais ele clamou, quanto mais ele desejou, ele pensou: essa é a minha oportunidade. Olha o pensamento. Ele sabia o sofrimento dele. Você conhece o teu sofrimento. Bartimeu sabia o quanto ele estava sofrendo. Bartimeu sabia que todas as vezes que ele ia para casa não tinha nada, porque as míseras moedas que ele ganhava não dava para nada. Porque ainda mais tinha que dividir com os outros. Porque ele, além de pedir para ele, já ouviu aquele ditado que trabalhar para pobre, como é que é? Pois é, além de mendigando, à beira do caminho, cego, ainda o pouco que ganhava tinha que dividir. Porque ele tinha que pagar impostos. É mole ou quer mais? Ainda tinha que dividir. Coitado. Mas ele sabia que quando voltava para casa, muitas das vezes ele não tinha o que comer. Muitas das vezes ele não tinha ninguém para dividir a dor. Ele não tinha ninguém para falar. Ele não tinha ninguém para compartilhar o dia frustrante que não recebeu nada, não ganhou absolutamente nada. Porque ninguém era obrigado a dar. E muitas das vezes, muitas noites ele ia dormir com fome. E as lágrimas, era como Davi falava, era o seu alimento. Mas ele clamou. Quem só... A irmã Vivian, ela falou outro dia para mim, só quem é da casa que conhece as goteiras. Como que é a frase? Exatamente. Só quem mora na casa que sabe onde são as goteiras. Só você conhece a tua dor. Só você conhece a profundidade do teu sofrimento. Só você sabe o que você precisa, o que você necessita. Então aquele que não conhece a tua dor, que não sabe as goteiras do teu telhado, ele não tem nada que dar pitaco na tua vida. Ele não tem nada que opinar. Porque você conhece. E Deus, você sabe a necessidade da mudança que você precisa. Bartimeu sabia que ele precisava mudar. A primeira coisa que nós devemos fazer é justamente reconhecer que precisamos de mudança. Reconhecer que precisamos de ajuda. Mas não é da ajuda de pessoas naturais, não. É a ajuda de um homem sobrenatural, que está acima de tudo e todos, e que toda autoridade foi dada a ele, e chama-se Jesus de Nazaré. Bartimeu clamou, queridos. Quando você clama, coisas extraordinárias acontecem. Às vezes você pensa assim: Deus não está me ouvindo, está muito atarefado para ouvir o meu clamor, para olhar para os meus problemas. Engano seu, isso é mentira de Satanás. Deus, ele se importa com você sim, mas ele quer ver se você vai continuar clamando, se você não vai recorrer a outras pessoas. O Senhor, ele gosta de exclusividade, queridos. Quando Deus
se tornar exclusividade para você, aí você vai se tornar também exclusividade para Ele. Bartimeu, naquele momento, ele falou: Jesus, eu conheço, eu já ouvi falar dele. Vai passar aqui, essa é a minha oportunidade e eu não vou deixar escapar. E ele clamou, sabe? Ele desejou aquela mudança de vida. Ele clamou. Então clame. Clame. Ninguém se importa com a tua dor, essa é a verdade. Ninguém pode ajudar você, só Jesus. Então clame a Ele. O Senhor, Ele disse: clame a mim e eu responder-te-ei. Jeremias, trancafiado, de repente estava clamando para o carcereiro, estava clamando para fulano, estava clamando para as pessoas que poderiam retirá-lo dali, porque ele tinha muitos conhecimentos, né? Ele tinha pessoas que estavam acima, né, dele, que poderia tirá-lo, governadores, e enfim, tinha muitos conhecimentos. Porém, o Senhor disse: esquece os teus conhecimentos, clame a mim. Clame a mim e responder-te-ei. Clame ao Senhor e você vai ver terremoto acontecer. Clame ao Senhor e você vai ver anjo aparecer. Clame ao Senhor e você vai ver o mar se abrir. Muitas das vezes nós não clamamos como convém. Bartimeu clamou como convinha ao Senhor. Isso chamou a atenção de Deus. Isso chamou a atenção do Senhor Jesus. E Ele fez o quê? Parou e mandou chamar. Aqueles mesmo que mandaram ele se calar, tiveram que levar ele até o Senhor. Pessoas que mandam você se calar, pessoas que falam: ué, você não é crente, por que a tua vida não muda? Pessoas que te apontam, pessoas que te caluniam, pessoas que te perseguem, esses mesmos vão pedir para você: ora por mim. Ora por mim. Eu vejo que Deus responde a tua oração, então eu estou precisando, ora por mim. Eu tenho te observado, sabe? E vejo que tem Deus na tua vida. Então ora por mim. Ora por mim porque eu estou precisando disso. Ora por mim porque eu estou precisando daquilo. Até os amigos de Jó, que se achavam senhores da palavra, doutores, que se julgavam perfeitos e íntegros, quando foram sacrificar, o Senhor disse: teu sacrifício e a tua oração não aceito. Fala para Jó orar por vocês. Aí através da oração dele eu vou aceitar o sacrifício de vocês, a oração de vocês. Se não for por ele, então não aceito a oração de vocês. Ele foi chamado. Bartimeu foi para a presença de Jesus. A palavra vai dizer: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, porque ele conhecia, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas o que ganha uma pessoa repreender a outra para que se cale? Ela não está passando o que a outra está passando. Sabe que tem horas que a gente deve se colocar no lugar do outro, sabia? A gente deve se colocar no lugar do outro, deve sentir a dor, devemos ser misericordiosos, sentir a necessidade do outro. Se a gente não pode fazer nada para ajudar, então nós que devemos nos calar. Eram essas pessoas que deveriam se calar e não mandar com que Bartimeu se calasse. Era eles que deveriam ficar de boca fechada. É justamente aqueles que te apontam que devem pegar o dedo, o mesmo dedo que eles se apontam para você, apontar para eles. Mas somos muito hábeis, né? Temos agilidade em olhar o defeito do próximo, mas os nossos defeitos a gente não olha. Então,
Versículo 49, Jesus parando, mandou que o chamassem. Então, chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo. Ué, mais ânimo do que ele tinha? Olha só. Aí a pessoa ainda fala, tem bom ânimo, ora bolas. Quem tem que ter bom ânimo é quem manda se calar, né? A gente calar, é ou não é verdade? Bom ânimo para clamar, Bartimeu teve. Teve ou não teve, igreja? Bom ânimo para clamar, quem tem aqui dá um glória? Bom ânimo para clamar você tem, louvado seja Deus por sua vida. Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, a visão mudou. Veja que a visão mudou. Ele nem tinha certeza, ele nem sabia que ia ser curado, mas ele creu que seria curado. A visão mudou. Ele disse, eu não preciso mais dessa capa. Você está entendendo, sim ou não? Você não precisa mais dessa droga, você não precisa mais desse baseado, você não precisa mais dessa mendigância, você não precisa mais desse sentimento que tem te feito sofrer, você não precisa mais dessa depressão, você não precisa mais dessa curtição, você não precisa mais disso, você não precisa mais dessa dependência de pessoas. Dependa, o Senhor te chama para depender dEle. Jesus mandou chamar e Ele entendeu o recado. Porque quem está no Espírito pega o recado rapidinho. Quando Jesus chama, é para mudar a tua vida. Está entendendo? Quantos aqui o Senhor Jesus, quantos estão nos vendo, assistindo, Senhor Jesus já te chamou e você não muda, porque a tua mente continua presa à capa velha. A tua mente continua presa ao passado velho. A tua mente continua presa a pessoas velhas. E Deus já te chamou para coisas novas, mas você continua preso. Então a vida não muda. Mas levante-se nessa noite em nome do Senhor Jesus. Não dependa mais de capa, não dependa mais de mendigância, não dependa mais. E passe a depender de Jesus. E ele lançando de si a capa, ou seja, compreenda, ele pensou, eu não preciso mais dessa capa. Tem pessoas que ouvem Jesus chamar e continua preso à capa, quer levar a capa consigo. Continua na dependência. Aí Jesus vai, fala as novidades, fala tudo que é de bom, mas a dependência continua. A pessoa não larga, não abandona. O velho abandona, sabe? Joga as velhas recordações fora, deleta, parte para o novo. Chega de coisas velhas na tua vida, sabe? De coisas velhas na minha vida já basta. Não, deletei o velho, parti para o novo, fui. Fala comigo aí, igreja, fui. Diga assim, se Jesus chamou, fui. Foi isso que ele fez, lançou de si a capa e partiu para o abraço. Partiu para o abraço da fé. Foi com força, foco e fé. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Por que Jesus faz essa pergunta? Ué, ele já sabia? Mas Jesus pergunta para que você testifique através das tuas palavras. Não como Jesus perguntou se ele queria ser curado, o paralítico do tanque de Betesda, e ele vai falar o quê? Lamentação. Jesus está no novo e ele está no velho. Vai se lamentar dizendo que não tinha homem para que o colocasse, o ajudasse a ser empurrado, jogado no tanque, nas águas, quando eram agitadas. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, ainda era cego, hein? Mestre, que eu tenha vista ou visão. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou.
e logo viu. Por quê? Ele preparou o cenário. Ele estava disposto a receber o milagre. Ele estava clamando porque ele sabia da sua dor, ele sabia da sua necessidade. Jesus também sabia da necessidade dele, mas queria que ele testificasse através das palavras. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam, mas nunca falam o que de fato quer. Está na hora. Sabe aquele Provérbios 18 que fala que a morte e a vida está no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Está na hora de falar coisas edificantes, produtivas, justas, louvável, coisas boas. Terão umas cestas aqui que a gente vai falar acerca disso, que a nossa vida é aquilo que a gente fala. Tem muito peso nas nossas palavras. E Jesus pergunta para o cego: o que você quer que eu faça? Jesus sabia o que ele queria, a necessidade dele, mas queria que ele falasse. Então, quando a mulher hemorrágica tocou, ela teve que fazer o quê? Quando Jesus disse: alguém me tocou, ela trêmula, não resistiu e ela teve que falar, ela teve que testemunhar. E ela falou o milagre, ela testemunhou o que Jesus fez na vida dela. Ela não guardou para si. Ela poderia muito bem ter recebido o seu milagre, pegado o seu banquinho e saído de fininho, mas não, Jesus quis que ela testemunhasse para a honra e glória dele. Então, queridos, o que eu quero que vocês entendam é, Jesus disse, né? Versículo 51, falando disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Ou seja, versículo 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ele poderia ter ido para casa, ele poderia ter ido para sua família, ele poderia ter ido rever os amigos, sim ou não? Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas o que ele fez? E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, a condição dele mudou quando a visão dele também mudou. Se não muda a visão, não muda a condição. Não adianta reclamar que o casamento vai mal, que a criação dos filhos vai mal, que o trabalho vai mal, se a tua visão, se a nossa visão não mudar. As condições só irão mudar quando a nossa visão mudar. A condição dele era a mesma quando ele estava à beira do caminho clamando. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar, logo a mentalidade dele mudou, a chave virou. Entendeu? A chave virou. Quando a chave vira, tua mente também tem que virar, igreja. A visão muda. Quando a visão muda, a condição também muda. Então, que a tua visão nessa noite, a minha oração é para que a tua visão, o teu pensamento, ele mude para a honra e glória do Senhor. A mentalidade do povo de Israel, quando saiu do Egito, era uma. Quando estava no Egito, era uma. Quando saiu do Egito, era a mesma. Eles entraram em Canaã? Não. Por quê? Porque a mentalidade deles não mudou. Continua a mesma. A visão não mudou, a condição também não muda. Se não muda a visão, não muda a condição. E para que a visão venha mudar, é necessário crer na palavra do Senhor e confiar. Se apegar nela. Ouvir, mas também praticar. Romanos 12:2 vai dizer o quê? Romanos 12:2 diz assim, para a gente terminar e finalizar: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso mudar.
primeiramente aqui, não me importando com a opinião alheia, mas me colocando no centro da vontade do Pai, e ser guiado, ministrado e dirigido por Ele, porque só Ele na minha vida basta. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Repita comigo: se não muda a visão, não muda a condição. Então que a tua visão mude em nome do Senhor Jesus, pois assim a tua condição também mudará para a honra e glória do Senhor. Fique de pé, eu quero orar por você.